Olá, sejam bem-vindos ao canal do Colégio Alciste. Aqui quem fala é o professor Claudem Araújo. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas de filosofia. Vamos falar ainda sobre o conteúdo referente à unidade 4 do livro de vocês. Então, para isso, eu já gostaria que vocês separassem o material de filosofia e abrissem no livro, mais precisamente na página 90. Nós vamos agora resolver algumas questões inseridas nessa página. Vamos começar então pela questão de número 1. A questão de número 1, ela vai falar um pouco sobre a obra de um filósofo tão estudado por nós durante esse ano, que foi o Aristóteles. E a obra que nós vamos estudar é a Política. A pergunta de número 1, ela diz o seguinte: segundo Aristóteles, o que é a política? Para isso, meus amores, para resolver essa questão, nós precisamos lembrar um pouco sobre o que Aristóteles falava sobre a felicidade. Vocês lembram que esse filósofo dizia que todas as ações humanas implicavam em uma finalidade. Essa finalidade seria a felicidade. Todas as ações humanas elas resultavam nesse estado de espírito que seria a felicidade. E afinal de contas, qual seria então a relação desse estado de espírito com a política? Bom, se toda ação humana resultava na felicidade, com a política não seria diferente. Inclusive, na própria política, a ação humana também teria como finalidade a felicidade de todos dentro de uma sociedade, ou seja, do bem comum. Mas um resumo bem mais prático, né, para vocês colocarem aí no livro de vocês, é só dizer que Aristóteles, o que ele expõe nessa obra é que política seria então o bem comum de todos dentro de uma sociedade. A próxima questão é a questão de número 2. A questão de número 2, ela é uma questão objetiva de múltipla escolha e ela diz o seguinte: assinale qual a importância da lei para a vida em comunidade. Nós temos três alternativas. Qual a importância da lei para uma vida em comunidade? A alternativa de número 1 diz o seguinte: a lei regula as relações sociais. Letra B, a lei defende o interesse de alguns. Ou C, a lei não regula a vida em comunidade. Meus amores, essa é uma questão que nós costumamos chamar de mamão com açúcar, porque é um nível de nível fácil, né? Muito provavelmente vocês já devam ter respondido aí na mente de vocês. Mas a resposta correta é a alternativa A. A lei, ela regula as ações, as relações sociais. Então já marcam aí a alternativa A. Meus amores, vamos responder agora a questão de número 4. A questão de número 4, ela fala o seguinte: toda regra é uma lei? Justifique. Meus amores, para isso, nós precisamos ver então e recordar que nós havíamos estudado. Será se todas as regras que guiam a nossa vida seriam leis? A resposta é, meus amores, não. Sabe por quê? Porque existem muitas regras que guiam a nossa vida, mas elas não são leis. As regras da arte, da gastronomia, do futebol, de algum esporte específico, é um exemplo bem claro disso. Mas afinal de contas, por que elas não são leis? Porque elas não são coisas que valem para todos. Elas são coisas que valem apenas em uma comunidade muito específica, né? Então, coloquem aí no livro de vocês que não, ok? A próxima questão que nós vamos responder agora é a questão de números 7. A questão de número 7, ela diz o seguinte: segundo Tomás de Aquino, uma lei pode ser feita por qualquer um? Por quê? Bom, para responder essa questão, gostaria que vocês já abrissem o livro de vocês na página 89, que nós vamos falar um pouco sobre política na perspectiva desse filósofo Tomás de Aquino. Vejam só. O terceiro parágrafo, ele fala o seguinte, e com isso já vamos resolver a questão. Segundo Tomás de Aquino, uma lei, ela só será uma lei se ela for um bem comum.
Segundo uma lei, ela não pode ser feita para um e nem mesmo por alguma pessoa que tenha a força de aplicá-la. Ela deve ser feita apenas por uma autoridade devidamente constituída, ou seja, pelo povo ou por seus representantes. Então, a lei, ela deve ser, a resposta seria então não, porque ela deve ser constituída pela autoridade, ok? Então, já faço uma correção aí no livro de vocês. A próxima questão seria a questão de número 8. A questão de número 8, ela pergunta o seguinte: quais as consequências do desrespeito à lei segundo Cícero? Meus amores, vocês viram aí, ainda na página 89, que o Cícero fala que, como consequência do desrespeito à lei, quem não se não há honestidade na hora de cumprir a lei, nós temos como consequência, né, dentro da sociedade, isso acaba destruindo a própria base da política. Ou seja, o desrespeito à lei, meninos, ela acaba destruindo a própria possibilidade lá do bem comum, que é o que eu havia explicado para vocês sobre o que seria política na perspectiva de Aristóteles. Então, a resposta seria: nós temos como consequência o não respeito, né, o desrespeito à lei, seria destruindo as próprias bases da política e destruindo também o bem comum. Então, por hoje é só, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero também que ela tenha esclarecido as dúvidas de vocês em algumas questões respectivas, caso vocês não tenham conseguido resolvê-las. Se gostou, curte esse vídeo, porque é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal da escola, comentar para dar um engajamento para as próximas publicações, ok? Beijo, beijo, beijo e até o próximo!